Olá, meu nome é Kátia Santana e este é o Desvendando a Mente. Este canal é para você que tem interesse em autoconhecimento e inteligência emocional. No outro vídeo, nós falamos sobre personalidades. Hoje nós vamos falar sobre os transtornos de personalidade. Aliás, se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe o vídeo e clique em gostei para mim, para que o YouTube entenda que você gostou deste conteúdo e possa te enviar novos vídeos. Então, falando de transtornos de personalidade, todas as pessoas têm transtorno? Aquela frase de médico e louco, cada um tem um pouco, é real? Não, não é real. Enfim, os transtornos de personalidade são transtornos mentais muito sérios que causam perturbação mental no paciente e pode vir a causar sofrimento tanto para a pessoa que tem o transtorno quanto para as pessoas que convivem com este ser humano, e inclusive trazendo problemas para a sociedade, conflitos relacionados às culturas e relacionada à convivência social. Um transtorno mental, ou melhor, um transtorno de personalidade, é causado principalmente por um fator neurobiológico, mas dentro do ambiente que a pessoa vive, esse transtorno pode ser intensificado, dependendo da relação social que o indivíduo tem, tanto com seus familiares e parentes, quanto com seus amigos, né? Bom, o transtorno de personalidade é um transtorno que traz perturbação para a pessoa e principalmente causa sofrimento para as pessoas que convivem com ela. Como que a gente sabe se a pessoa tem um transtorno de personalidade e não uma personalidade considerada forte, aí como as pessoas dizem na sociedade? Primeiro, tem que seguir um padrão e esse padrão tem que ser persistente. A pessoa precisa ter uma mentalidade inflexível, o que a gente chama de cognição inflexível, ou seja, dependendo do transtorno de personalidade, a mente da pessoa não muda. Mesmo que você conversar com ela, mesmo que você mostrar para ela que ela está errada, ainda assim o comportamento dessa pessoa não vai mudar. Tem que causar sofrimento ou para ela, ou para as pessoas que convivem com ela, ou ambos, tanto para a pessoa quanto para a sociedade. Além disso, há uma necessidade de se analisar o comportamento cultural deste indivíduo, ou seja, do grupo em que esse indivíduo faz parte. Porque, por exemplo, eu não posso dizer que uma pessoa tem transtorno de personalidade se ela faz parte de uma cultura, por exemplo, tribal, cujos membros são canibais, porque é uma cultura em que todas as pessoas têm o mesmo comportamento, o mesmo costume. É só uma hipótese, tá? Enfim, eu preciso analisar o comportamento cultural para saber se o comportamento dessa pessoa está fora da normalidade. Mas quem embasa, quem fundamenta o que é normal e o que não é? As várias pesquisas científicas na área da saúde mental, os vários teóricos, que geralmente são médicos, psiquiatras, neurologistas, neurocientistas, neuropsicólogos, psicólogos, ou seja, uma gama de profissionais e cientistas que ao longo do tempo vem analisando o que é um comportamento considerado normal para a sociedade ou anormal. Além disso, há uma necessidade da gente verificar se a pessoa realmente tem um transtorno de personalidade ou se o comportamento dela está embasado naquela teoria dos traços que eu falei no outro vídeo sobre personalidade. Algumas pessoas, por exemplo, têm uma tendência a serem mais negativas, né? São mais tristes, ou outras pessoas, por exemplo, conforme a personalidade, têm uma tendência a serem mais isoladas, introvertidas. Então, por exemplo, eu não posso confundir uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, por exemplo, esquizoide, esquizotípico ou paranoide, com uma pessoa introvertida, porque em alguns momentos elas vão se parecer. Por isso que é importante, eu vou caracterizar alguns modelos de transtornos de personalidade que estão inseridos em grupos, e aí você verifica se você conhece alguém que está passando por este problema e procure ajuda médica, porque somente um especialista, ou seja,
Um psiquiatra poderá diagnosticar uma pessoa com transtorno de personalidade. Este vídeo é puramente informativo para te ajudar. Enfim, para que o terapeuta, para que o psiquiatra tenha um norte na hora de diagnosticar um transtorno, ele vai fazer uso de um manual diagnóstico que nós utilizamos, que se chama DSM-5. Esse manual, ele é embasado em estudos e é utilizado por terapeutas para que o terapeuta possa ter um norte na hora do estudo da doença mental, ou seja, do transtorno mental. Neste manual, existe uma categoria bastante grande de transtornos mentais, transtornos de personalidade e transtornos de neurodesenvolvimento. Por isso que é importante prestar bastante atenção aqui agora, né? Bom, os transtornos estão classificados em 3 grupos. Os grupos, por exemplo, dos estranhos ou esquisitos, que estão contidos lá os paranoides, esquizoides ou esquizotípicos, que são pessoas que aparentemente gostam do isolamento, mas que têm um problema específico, são pessoas que não gostam de relações sociais. Elas simplesmente não gostam da companhia de outros seres humanos. São pessoas evitativas, são pessoas que gostam do isolamento porque não gostam de contato social, são apáticas, pouco afetivas e raramente têm amigos. Além disso, por exemplo, o paranoide tem mania de perseguição, né? Então são aquelas pessoas que acham que está acontecendo aí um conflito, sei lá, político, religioso, e que há uma conspiração e que pode, sei lá, acabar com o mundo, enfim. São pessoas que têm crenças bizarras, os esquizotípicos também. Então, a gente precisa ficar atenta a essas pessoas, porque geralmente, e é muito triste, as pessoas na sociedade costumam achar engraçado pessoas que são assim, né? Como diz aí na linguagem popular, tirar um baratinho de pessoas que são assim. Só que é muito injusto com quem tem o transtorno e com as famílias que convivem com quem tem um transtorno. Por isso, nós, seres humanos, nós precisamos aprender a não julgar o outro, a não achar engraçado um comportamento que é diferente do meu. Não olhar o outro como esquisitão e isolá-lo, mas procurar ajudá-lo. O outro grupo é dos emotivos erráticos e dramáticos, cujo grupo, na minha opinião, são os mais evidentes, como pessoas que têm transtorno de personalidade, mas que geralmente as pessoas que convivem com estas pessoas não costumam ajudar, porque acham que o comportamento desta pessoa tem a ver com a personalidade. Tem a ver, mas é uma personalidade mal adaptada. Por exemplo, os antissociais. Antissocial não é aquela pessoa que não gosta de ir para festas, que não gosta de receber pessoas em casa, que não gosta, por exemplo, de ir para uma balada. O antissocial, aqui dentro da análise teórica dos transtornos, é uma pessoa que não tem empatia, por isso ela é antissocial. É uma pessoa que geralmente. Aqui está o que encontrei na Pessoa que geralmente não tem empatia, não tem afetividade e é uma pessoa que geralmente provoca conflitos na sociedade. Não tem muita capacidade de planejamento e tem problema com o controle da raiva. Alguns teóricos vão encaixar no grupo dos antissociais os psicopatas devido ao comportamento. E outros teóricos vão dizer que o antissocial tem uma característica e o psicopata tem características parecidas. Exemplo, são antissociais porque não contribuem com a sociedade, pelo contrário, destroem. Não são afetivos, portanto, não pouco se importam com as pessoas que convivem com ele ou com ela, ou pouco se importa se estão prejudicando ou não a sociedade. Além disso, tanto o psicopata como o antissocial tem problema com o controle da raiva. Mas aí a gente pode analisar uma questão. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial pode não ser tão inteligente quanto o psicopata, porque o psicopata geralmente tem uma inteligência acima da média. Analisando pelo lado da neurociência, existe aí uma probabilidade das áreas cerebrais não funcionarem do modo como as áreas cerebrais funcionam numa pessoa normal. Por exemplo, as amígdalas, que fica nessa região aqui do cérebro, né, mais ou menos no meio do cérebro,
que é uma área reativa, ou seja, é a área do nosso cérebro que reage a conflitos, quando a gente se sente ameaçado. Por isso nós sentimos ou medo ou raiva. No psicopata ou no antissocial, vai reagir de uma forma diferente. Por exemplo, menos medo, mais raiva. A outra questão, por exemplo, no antissocial, a gente pode analisar que o antissocial começa a dar indícios de transtorno, deste transtorno, na adolescência, a partir lá dos 15 anos, com o TC, que é o transtorno de conduta. O que é um transtorno de conduta? O transtorno de conduta é quando o adolescente começa a apresentar traços de enfrentamento de autoridades, na escola, dentro de casa e às vezes na rua. Começa a cometer pequenos delitos, né, como pequenos furtos e roubos, e começa a provocar alguns conflitos dentro da escola, por exemplo, brigar com os colegas, né, querer bater, por exemplo, os meninos. A gente sabe que na sociedade em que nós vivemos, nós educamos os meninos para respeitarem as meninas e tratá-las como iguais, mas de repente é um menino que desrespeita a menina e inclusive agride fisicamente ou verbalmente, e são pessoas que têm uma dificuldade muito grande em se adaptar às regras de convivência. Nós sabemos que nós precisamos de regras de convivência para que a sociedade se harmonize, para que a gente possa se respeitar. E a gente vai aprendendo isso a partir da infância. Enfim, esta é a característica de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial. Mas dá, inclusive, para nós percebermos se isso evoluirá para o transtorno. Como? Na infância, né, geralmente, uma criança que tem uma tendência a ter um transtorno de personalidade antissocial, ela começa a apresentar transtorno de conduta por volta dos 15 anos. Mas pode apresentar um outro transtorno, que é o transtorno opositivo desafiador na infância, por volta ali dos 7, 8 anos, quando principalmente a criança está em idade escolar. Você percebe que a criança ela tem uma dificuldade em seguir regras. Regras dentro de casa, regras na escola, e começa inclusive a cometer pequenos delitos. É aquela criança problemática, que dá problema dentro da escola com os professores, coordenadores, e às vezes, inclusive, com algumas figuras de autoridade na sociedade, na comunidade, por exemplo. Então, há uma necessidade de a gente analisar estes comportamentos e procurar ajuda. Eu sou psicopedagoga e dentro do consultório de psicopedagogia, a gente recebe alguns adolescentes, eu, por exemplo, trato bastante de adolescentes, que têm transtorno de conduta, cujos pais se cansaram de repreender, a escola manda recado para os pais, dá punição, inclusive suspensão, mas o aluno, mesmo assim, não consegue seguir regras. A outra análise que se faz, isso sempre a partir dos 15 anos, existe uma dificuldade de planejamento em quem tem o transtorno de personalidade antissocial, que começa ali com o transtorno de conduta. O que é planejamento? No outro vídeo eu falei mais ou menos sobre as funções cognitivas. A cognição é a parte do nosso cérebro, do pensamento, da linguagem, da atenção, da memória e da inteligência. Algumas funções da cognição nos faz enfrentar a vida, planejar, executar funções, ter objetivo e inibição, que é uma das funções executivas cujo ser humano que tem transtorno de personalidade antissocial não tem, que é o controle da raiva. A gente consegue analisar este perfil a partir da adolescência, principalmente, quando os pais tomam providência quanto ao comportamento do adolescente e, sem sucesso, passam a buscar um profissional que tenha a habilidade para cuidar da saúde mental dessa pessoa. Tem como analisar. Agora, mais uma vez eu vou dizer, este canal é puramente informativo para te ajudar a analisar as pessoas que estão em torno de você, mas você deve procurar um especialista, porque somente um psiquiatra pode diagnosticar uma pessoa com transtorno de personalidade. Enfim,
Neste grupo das pessoas que são erráticas, emotivas e dramáticas, a gente também tem o narcisista, que é um outro caso que eu vejo como um perigo para a sociedade. O narcisista é aquela pessoa que tem uma visão de si mesma distorcida, ou seja, ela se acha grandiosa. É a mais inteligente, é a mais sábia, a mais bonita e é a que gosta de aplausos. Por isso, ela gosta que as pessoas estejam o tempo todo em torno dela. O problema do narcisista não é só essa vaidade exacerbada, mas é principalmente causar sofrimento nos outros. Porque o narcisista, ele vai usar as pessoas em benefício próprio. É como se ele precisasse de um alimento. Como se essa pessoa precisasse do sofrimento do outro para alimentá-lo. Então, o narcisista vai oprimir, o narcisista vai ofender, vai abusar psicologicamente do outro em benefício próprio. Por quê? Porque isso engrandece o seu ego. Então, na sociedade, como isso é um transtorno, geralmente as pessoas não percebem. Por quê? É muito delicado perceber um comportamento narcisista. Existem, por exemplo, mães narcisistas que oprimem os filhos. Existem, por exemplo, maridos narcisistas que são abusivos com a esposa. Existem mulheres narcisistas que são abusivas com o esposo, às vezes da empresa. É interessante verificar dentro da empresa quando você tem uma liderança narcisista, pelo comportamento abusivo e pela distorção da visão que essa pessoa tem de si mesma. É como se a pessoa estivesse o tempo todo num pedestal e precisasse ser amada e aplaudida. O outro transtorno de personalidade que causa sofrimento para a sociedade e para si própria é o transtorno de personalidade borderline. Uma pessoa borderline é uma pessoa difícil de se conviver, porque tem emoções à flor da pele, né? Tem emoções intensificadas, como? Não conseguem se relacionar com o outro porque não conseguem administrar as próprias emoções. Então vamos lá, se você de repente faz algo que afeta negativamente essa pessoa, ela não vai saber se controlar emocionalmente. Ela vai chorar, se descabelar, berrar, gritar, e aí ela vai de um pico ao outro, de extrema felicidade para uma tristeza constante, mas não é uma tristeza normal. Né? Triste, todos nós ficamos de vez em quando, o que é inclusive salutar, né? Você não pode estar o tempo todo feliz, mas porque você se decepciona muitas vezes com coisas, ou atos, ou fatos, mas o borderline não. A menor desavença ou contradição, a pessoa cai numa tristeza profunda. Só que o borderline, diferente do bipolar, é uma pessoa, o borderline, ele vai de um extremo ao outro muito rápido, às vezes 3, 4 vezes no dia. Então é muito difícil de conviver com uma pessoa que é borderline. Enfim, dentre estes transtornos, principalmente dos dramáticos, nós temos um transtorno que raramente é falado na sociedade, que é a pessoa histriônica. A pessoa histriônica é a pessoa frívola, sentimentalista, seduz para conseguir o que quer, é uma pessoa muito sedutora, e é uma pessoa, aquela considerada vitimista, ela vai ganhar o que quer a partir das emoções. Então, há uma necessidade de tomar cuidado com uma pessoa assim. Além disso, dentre estes transtornos, a gente pode perceber uma característica que é a falta de empatia no antissocial, no narcisista e na histriônica, na pessoa histriônica. Existe uma falta de empatia. Então, dentre estes transtornos, que são os mais emotivos, né, que são os dramáticos e os erráticos, o que eu considero que seja muito perigoso para a sociedade é o antissocial, narcisista e a pessoa histriônica. Porque geralmente são pessoas que se comportam de forma a prejudicar o outro. Então, geralmente, dentro destes transtornos, as pessoas mais causam sofrimento aos outros do que em si própria, ao contrário do borderline. Agora, nós temos aí também um outro grupo de transtornos de personalidade, que são os evitativos, os obsessivos compulsivos
e os submissos ou dependentes. Submisso e dependente, o próprio nome já diz. São aquelas pessoas que têm medo de ficar sozinhas, portanto, elas são submissas e, inclusive, elas são alvos dos narcisistas. Porque uma pessoa submissa e dependente, ela acha que vai morrer se o outro a abandonar. Então, ela pensa que não pode, de jeito nenhum, viver sem o outro. E essa submissão pode causar abuso psicológico e até mesmo físico. É muito perigoso, né? São aquelas pessoas que geralmente você fala: olha, amiga, você não tá vendo que o seu relacionamento é abusivo? E a pessoa diz: mas eu amo ele, né? E geralmente as pessoas julgam: nossa, que trouxa. Perceba, pode ser um transtorno. Pode ser um transtorno. Agora, no caso dos obsessivos compulsivos, os obsessivos compulsivos são aquelas pessoas que vão para o extremo, né? Pessoas que, por exemplo, olha que interessante, são extremamente conscienciosas, né? Eu disse no outro vídeo que o traço de personalidade conscienciosidade é muito bom, porque são pessoas honestas, objetivistas, é o famoso pau para toda obra, né? Numa empresa, pessoa perfeccionista, faz suas entregas, sabe que é uma pessoa que faz parte da sociedade, portanto precisa contribuir com ela. Só que quando isso vai ao extremo, passa a ser uma obsessão. É que são aquelas pessoas que são extremamente perfeccionistas, têm problemas com o horário, não com a falta de compromisso com o horário, mas com o extremo, né? Você marca uma reunião às 9, às 8 ela já está lá e reclama de quem não chega no horário. São pessoas extremamente organizadas, são pessoas obsessivas. Quando eu tenho obsessão por qualquer coisa que seja, quando eu vou para o extremo, já é doença. Então a gente precisa observar estes extremos. Por quê? Porque causa sofrimento no outro e na pessoa também. Lembra que eu disse? Para se considerar um transtorno de personalidade, há uma necessidade de verificar um padrão. Se este padrão é persistente na vida adulta, se causa conflitos sociais, se traz sofrimento, tanto para a pessoa quanto para as pessoas que fazem parte da sociedade e do seu ciclo de amizades e parentes. Né? Pessoas que vão no extremo da compulsão são pessoas que têm um transtorno, e aí precisa verificar. Agora, as pessoas que são consideradas evitativas são as pessoas que são introvertidas em excesso. São pessoas que têm dificuldade em se relacionar com o outro. Por quê? Tem fobia social, que é diferente de ser tímido. Uma pessoa que tem fobia social é uma pessoa que tem dificuldade de se relacionar com o outro porque tem medo da reprovação do outro. Tem medo de ser negada, ou seja, quando a pessoa não se relaciona, por exemplo, num projeto de empresa, porque ela tem que representar aquele projeto, inclusive falar em público, e essa pessoa não vai por um medo obsessivo, essa pessoa que é evitativa, ela tem medo da negatividade do outro, ou seja, da crítica negativa do outro. Por isso ela evita se integrar a projetos que sejam grandiosos e que ela tenha que aparecer. Então, perceba aí nos transtornos de personalidade estes conflitos relacionados à sociedade, conflito da pessoa com a sociedade, e que nós, muitas vezes, nós julgamos essas pessoas, por exemplo, no caso do antissocial, geralmente a gente julga como uma pessoa que é criminosa, mas se essa pessoa tem um transtorno, ela pode ser tratada. Um bom neurologista, um psiquiatra pode tratar essas pessoas. Por exemplo, no caso do psicopata, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade psicopata pode ser tratado com medicação, com psiquiatra, pode ser tratado com psicoterapia, com a terapia cognitiva comportamental, para que essa pessoa crie bons hábitos e consiga viver harmoniosamente em sociedade. Então, gente, há jeito para tudo. O nosso cérebro, ele é plástico, como eu já comentei em outros vídeos. Portanto, se formos estimulados de forma benéfica e da forma correta, nós modificamos os nossos comportamentos. Por exemplo, eu sou psicopedagoga, então eu trato geralmente de pessoas que têm dificuldades de aprendizagens por questões emocionais, por exemplo,
ansiedade generalizada, ou mesmo, por exemplo, quando o adolescente ou a criança se encontra em um ambiente conflituoso, um ambiente familiar conflituoso, e as emoções negativas estão afetando essa criança ou adolescente, ou até mesmo o adulto, a gente trata com psicoterapia, né? O psicopedagogo trata desses transtornos. Além disso, quando a criança tem um transtorno de conduta ou transtorno opositivo desafiador, a gente trata também. Por quê? Porque os estímulos fazem com que essa criança ou adolescente desenvolva habilidades e hábitos saudáveis para se readaptar à sociedade, para conviver de forma harmoniosa na sociedade. Por isso, se você conhece alguém que tem um transtorno mental ou um transtorno de neurodesenvolvimento, procure ajuda de um especialista da saúde mental, psiquiatra, psicólogo, psicopedagoga ou um neurologista, para que essa pessoa possa ter saúde mental, que seja readaptada à sociedade, para que possa viver de forma harmoniosa com os seus. Então, gostou desse conteúdo? Compartilhe o vídeo, clique em gostei. Na próxima vez, no próximo vídeo, nós vamos falar de transtornos de neurodesenvolvimento. O próximo vídeo é para você, papai e mamãe, e para os professores, para que você possa identificar nos seus filhos transtornos emocionais ou de neurodesenvolvimento, para que você possa procurar a ajuda de um especialista. Até lá! Tchau!